tarde a todos. Boa tarde. Eu me chamo Diácono Rafael, tenho um mês de ordenado. Eu sou da turma do Gabriel, que esteve aqui de manhã, no almoço, talvez, né? Com vocês. Não sei se vocês já conhecem, mas é isso aí. Tenho um mês de ordenado, estou por aí. E agradeço o convite de estar aqui com vocês. E realmente eu nunca esperava ser convidado. Então, estar aqui com vocês é uma gratidão minha. E foi me pedido para falar um pouco sobre a realidade do sagrado e do profano. Um tema bem interessante, bem abstrato. E foi me falado que é mais uma formação e menos uma pregação. Então, realmente eu montei isso, mais uma formação do que uma pregação. Eu sei que os outros foram tons mais exortativos, em estilo pregação, mas peço perdão, mas espero que seja... vale alguma pena alguma coisa, né? Tá bom? Sagrado e profano. Antes de começar falando sobre o que é o sagrado e o que é o profano, eu queria começar a falar um pouco sobre a natureza humana, sobre aquilo que a nossa situação atual, aquilo que era antes, aquilo que nos espera, enfim, para a gente entender mais ou menos um panorama, para depois a gente entrar propriamente aquilo que é o sagrado e o que é o profano. Pode ser? Tudo bem? Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é falar um pouco sobre a nossa natureza na criação. Deus nos criou muito bom. Se a gente pegar lá o relato de Gênesis, fala que toda a natureza era boa, mas o ser humano foi criado muito bom. Por que era muito bom? Porque a natureza humana estava em plena comunhão com Deus. E essa plena comunhão fazia com que o ser humano tinha uma ordenação das coisas. Então, eu olhava para uma determinada realidade e aquilo era olhado de forma ordenada. Então, no trato com as pessoas era um trato ordenado. A minha visão sobre, qualquer outra coisa, assim, era tudo ordenado. Não havia pecado, não havia desordem. Mas, com o pecado, lá com Adão, foi inaugurado a desordem. E essa desordem não é só no âmbito pessoal, do humano, mas também uma desordem do mundo. Então, como fala-se, né? Por que tem essas doenças? Por causa da desordem do ser humano instaurou, que afetou toda a natureza, toda a realidade sensível. Por que isso é interessante falar? Porque depois há duas visões para a gente entender a realidade sensível das coisas. A protestante e a católica. Como que é a realidade protestante em relação às coisas? O protestante ele olha para a natureza humana, a realidade sensível do mundo, e fala assim, foi corrompida plenamente. O ser humano não é capaz de fazer nada de bom. Tudo que é sensível, tudo que tem carne, tudo que é físico é mal. Então, eu tenho que me afastar. Mas o católico, como que ele olha? Ele fala assim, de fato, com o pecado, a natureza houve uma desordem, mas não uma desordem total. Mas ela está doente, está machucada, está claudicante. Essa é a realidade, entende? Não é 100%, está ali uns 50%. Por que 50%? Porque o ser humano ainda é possível fazer atos bons. A realidade sensível triada não é ruim, porque é criação de nosso Senhor. Então, se eu olho para uma natureza, eu falo assim, não é ruim, é boa. E a gente pode comprovar isso. Quem que não gosta de uma praia? A gente olha para uma praia e fala assim, nossa, que bom, né? Isso aqui é uma experiência do céu. Ou a gente olha para uma montanha, ou esquiar. Pô, o meu sonho é poder esquiar um dia. Então, eu tenho certeza que o dia que eu poder esquiar, eu falo assim, caraca, o céu deve ser muito melhor, porque esquiar já deve ser tão maneiro. Então, é mais ou menos assim, não é ruim, a realidade sensível não é ruim. É possível nós também ter atos bons. Quem de nós não conhece pessoas que não são católicas, não são cristãs, mas mesmo assim são pessoas muito boas, conseguem fazer atos bons? O protestante não, ele vai falar assim, ele vai rejeitar tudo. Para ele, só Deus e pronto, acabou. Enquanto nós, católicos, olhamos a realidade sensível e falamos assim, a partir da realidade sensível eu consigo me remeter a Deus. Por quê? Criação de Deus, o ser humano é uma criação de Deus, é muito bom. Enfim, essa é um pouco
a natureza, que a gente precisa ter em horizonte para daqui a pouquinho, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o sentido de carne e mundo na Sagrada Escritura. Existem 3 sentidos de carne e mundo, e aqui se equiparam as palavras, que toda hora a gente olha para a Sagrada Escritura e fala assim, porque aquilo que é carnal te afasta de Deus, aquilo que é do mundo, São Paulo fala muito da realidade do mundo, em contrapartida à realidade celeste. Então, como a gente compreende todo esse horizonte? Existem 3 sentidos de carne e 3 sentidos de mundo na Sagrada Escritura. O primeiro é o literal, carne física e mundo, realidade triada. Esse primeiro sentido, o literal, sempre é bom, nunca é ruim. Ele pode estar, como nós falamos, machucado, ferido pelo pecado, mas nunca é ruim. Então, quando a gente olha lá na Sagrada Escritura e fala assim, mas São Paulo fala a questão da carne como mal, mas qual o sentido, né? Qual o sentido de carne ele está falando? O segundo, ele vai falar da concupiscência, ou seja, aquilo que nos afasta de Deus, as nossas inclinações para o mal. Então ele vai falar, a concupiscência da carne, a concupiscência do mundo. Esse sentido, de fato, é ruim, é negativo. Mas vejam, se a gente parar para analisar de forma estrita, ele está falando da concupiscência da carne, não está falando da carne em si. Entende a diferença? Concupiscência da carne, aquilo que nos afasta. E depois, a terceira, fala daquilo que nos impede de ver a Deus. Às vezes, a concupiscência, o sentido carne, mundo, às vezes São Paulo fala, por exemplo, tinha uma mosca chata aqui. Terceiro sentido, aquilo que nos impede de estar Deus, né? Às vezes, é aquilo que uma ocasião que me faz estar longe de Deus, às vezes uma pessoa, às vezes é uma coisa que me faz estar longe de Deus. Às vezes a gente é pegado tanto uma coisa que a gente faz com que aquilo seja o nosso Deus, faz com que aquilo seja a nossa preocupação. Então esse é o terceiro sentido que São Paulo fala de carne e de mundo. A ideia aqui é como se a nossa vida fosse um balão de gás, aquele gás aéreo, né? Então a gente tem que chegar até o céu. Só que as coisas da terra, aquilo que é terreno, no sentido mal, é uma corda, um barbante, amarrado nesse balão e amarrado em alguma coisa aqui embaixo. Então, o balão não consegue subir. Então, para poder subir, alguém tem que ir lá e cortar esse barbante, para que o barbante consiga subir. Entendem? É mais ou menos essa a terceira ideia. Mas vejam, nem todos os sentidos, como São Paulo fala, de carne e de mundo são ruins. Tem que se entender o que ele quer dizer quando se diz carne e o que ele quer dizer quando se diz mundo. Feito essa introdução, eu joguei elementos, né, para depois a gente consiga discutir. Foi um pouco mais difícil, mas elementos para a gente consiga discutir. Feito isso, eu gostaria de fazer uma pergunta, ou melhor, não vou fazer essa pergunta, porque por 3 vezes eu quis fazer algo mais dinâmico, tipo assim, o que vocês entendem sobre tal coisa? Aí eu perguntava às pessoas, as pessoas iam e falavam justamente a definição que eu queria que eu te desse. Não, chega. Então não vou fazer isso com vocês, tá bom? Não vou fazer isso. Eu vou lá logo dar a definição de sagrado e profano para a gente conseguir discutir sobre isso. O sagrado é aquilo que é separado, é aquilo que é consagrado. Como se diz que o povo judeu era um povo consagrado, era um povo eleito, era um povo santo. Santo no sentido que Deus escolheu aquela porção e separou para ele mesmo. Está separado. É esse o sentido do sagrado. Ainda uma terceira ideia etimológica que fala que é aquilo que vem das vísceras do homem, ou seja, aquilo que é mais interior, aquela coisa que é mais sagrado, né? As vísceras, antigamente para o povo romano, víscera era o centro da alma. Então, por isso, sagrado, aquilo que é próprio do homem, aquilo que é... Enfim, vocês entenderam. E profano, talvez essa palavra que seja mais difícil para a gente tentar entender hoje.
é mais difícil, né? Porque quando a gente fala de profano ou profanar, a gente pensa logo em algo blasfêmico, alguma coisa má. Não é verdade? Não é? Então, mas não necessariamente. Hoje se tem essa ideia por causa de uma concepção mais protestante. Mas a palavra vem de fanos, que significa aquilo que está na frente da igreja, aquilo que está na frente do templo, ou seja, aquilo que não é sagrado. Então, existem as coisas sagradas e aquilo que não é sagrado é profano. Não necessariamente é ruim. Por exemplo, uma árvore está dentro da igreja? Não, é profano. É ruim uma árvore? Não. Entende? Não necessariamente o profano é algo ruim. Para elencar mais ou menos uma outra ideia, acho que foi 2020, talvez abril, maio, talvez. Em 2020, em plena pandemia, aquele lockdown ferrenho e tal, um cantor, Andrea Bocelli, ele fez um show, algo como se fosse assim, Canções para a Esperança, alguma coisa assim, que ele até jogou no YouTube ao vivo. Não sei se alguém acompanhou isso, alguém não? 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 Tá bom. Mas fica com essa ideia. Ele fez lá na Itália, Canções para o Mundo, é um cantor bem famoso a nível mundial. E ele foi cantar músicas que davam esperança, e ele fez aonde? Na Catedral de Milão. Então ele foi lá, cantou Ave Maria, cantou, enfim, várias músicas bonitas, lá dentro, músicas sátiras. E teve uma hora, na última música, ele foi cantar aquela música famosa, Amazing Grace, que é uma música norte-americana, protestante. Todo mundo já deve ter escutado isso uma vez na vida. Geralmente, filmes, quando tem velórios americanos, ficam cantando essa música com o Gladys Foley. Você já deve ter visto isso, né? E ele queria terminar cantando essa música. O que ele fez, e isso é muito bonito, até porque o Andrea Bocelli é um exímio católico, ele saiu da Catedral de Milão, foi para a frente da Catedral de Milão e lá cantou essa música. Porque essa música não era católica, era profana. Era mais ou menos essa ideia. Inclusive, entrou no vocabulário mais religioso, já mais no início da igreja, talvez no século V, VI, essa ideia de canções que não eram próprios. Não, eu minto, na quinta e sexta não, já era mais tarde, quando começou a partitura, essas coisas. Músicas que não eram, tipo músicas clássicas. Músicas clássicas são músicas profanas. Eram músicas que não eram tocadas dentro de igreja, no primeiro momento. E, por isso, profanas. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando muito, mas o que eu quero dizer com isso? O profano não necessariamente é algo ruim. Só não é algo religioso, não é algo consagrado. Mas, por causa dos protestantes, a ideia de tudo que não é religioso é algo mal, tudo que não é de Deus é algo mal, nós assumimos essa concepção de que aquilo que não é religioso é mal, então tem que me afastar porque é profano, que é algo blasfêmico, que me afasta de Deus. Tendo disso isso, a gente volta para uma passagem de Nosso Senhor, que ele fala: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Então, como conciliar uma coisa com outra? Eu estava falando que profano não necessariamente é algo ruim, e agora como a gente fala coisas do mundo, mas vocês não são do mundo, e aí, como que a gente consegue conciliar isso? Parece um pouco assim, paradoxo, né? Paradoxal. Como que a gente consegue fazer isso? Eu não sei o que foi dito nas palestras anteriores, então peço desculpas se eu estou repetindo tudo isso de novo, mas vou assim mesmo, tá bom? Todas as coisas têm uma finalidade, toda a criação tem a finalidade de nos remeter até Deus. Para que Deus criou toda a realidade sensível? Para nós, para que nós pudéssemos chegar até Deus. A única criatura que Deus criou por ela mesma, pensando nela mesma, fomos nós. Tudo o resto está em favor de nós. Entendem isso? Então,
Em que medida o profano vai ser bom? Na medida que aquilo me faz remeter a Deus. Na medida que aquilo me faz a santidade. Aquilo que me faz remeter a Deus. Eu não sei vocês, mas eu quando escuto uma música clássica, a minha alma me sente elevada. Eu me sinto bem, fico calmo, falo assim, poxa, eu me lembro de Deus. Eu não sei vocês, tá? Mas eu faço isso. Quando eu falei de esquiar, ou a ideia de tem alguns lugares que eu quero visitar na vida. Eu acho que eu nunca conseguiria, mas tem alguns lugares que a gente sonha, né? Não pode sonhar. Por exemplo, tem uma cidade no sul da Suíça que tem várias montanhas assim, tudo nevada, e um lago embaixo. Eu nem sei o nome dessa cidade. Está salvo lá no Instagram. Mas desde que eu vi, eu falei assim, caraca, um dia eu quero ir lá. Eu falo para minha irmã, eu falo assim, Sara, trabalha aí porque eu quero ir para lá. Até reza assim, ó, Sara provê, Sara proverá. Minhas viagens para a Europa ela me dará. Eu fico contando isso com minha irmã. Mas vamos ver se ela cola, né? Aí eu falei assim, caraca, o dia que eu sentar nisso daqui, eu acho que eu vou ser arrebatado. Porque eu vendo vendo a filmagem, eu já me sinto bem, eu já falo assim, caraca, olha que Deus caprichou nesse lugar, né? Então, assim, à medida que isso me remete a Deus, tudo bem, não tem problema. Mas à medida que isso me afasta de Deus, aí o profano, de fato, toma no sentido protestante da palavra, profano, né? Que é blasfêmico, aquilo que me afasta de Deus. Então, como que a gente faz isso, né? Não existe um manual, tipo assim, olha, para essa ocasião, isso daqui, para aquela ocasião, aquilo dali. Não existe. A vida de um cristão não é muito fácil. E a gente vai perceber isso, né? Então, como a gente faz? O Papa Francisco utiliza uma palavra desde o início do seu pontificado. E nesses dias eu estava vendo um teólogo que eu gosto muito, o François Lettel. Ele estava falando numa conferência. E ele estava falando que a palavra que pode definir o Papa Francisco é discernimento. E toda hora ele fala isso para a gente precisa ter discernimento. O cristão bem formado é aquele que consegue olhar para uma realidade, consegue se discernir aquilo, se é bom, se é mal, enfim, é discernimento. Então não existe manual, cara, não existe. Você vai chegar lá e você vai discernir à luz do Espírito Santo. Aquilo me afasta de Deus ou não me afasta de Deus? Entende? Vou dar exemplos bem práticos. Eu, o diácono Kelvin, que é da minha turma, da turma do Gabriel, não sei se vocês conhecem, a gente gosta muito de rock dos anos 90 ou 80. Então, geralmente, terminava o dia, estava muito cansado, ou geralmente semana de prova, eu virava para ele e falava assim, ô Biruta, a gente chama ele de Biruta, ô Biruta, escutar uns Scorpions? Ele, bora lá. A gente sentava na sala e ficava escutando Scorpions. Assim, tem algum mal nisso? Bom, a princípio não, porque isso fazia bem para a gente. Mas pode ser que para alguém isso faça mal. Assim, para pontual. Então, assim, é claro que existem ocasiões, lugares que é sempre mal. Então, o nosso discernimento eu olho para aquela situação e vejo como ruim, então eu, como cristão, tenho que me afastar necessariamente daquilo, por causa do nosso testemunho que nós devemos ter diante do mundo. Se o mundo, no sentido mal, pejorativo, que São Paulo fala, daquilo que me afasta de Deus, eu tenho que ser necessariamente contra ele. É sempre procurando Deus. E sempre procurando Deus significa que eu tenho que usar tudo aquilo que eu tenho vantagem, tudo aquilo que Deus me dá para chegar até ele. Se é a realidade sensível boa, eu tenho que utilizar aquela. Se é uma realidade sagrada, então eu tenho que utilizar também aquela sagrada. Eu não preciso ficar andando com uma perna só ou tentando voar com uma asa só. Se tiver 6 asas, eu vou voar com as 6 asas. Entende? Talvez um cavalo corre mais que um ser humano. Então, porque ele tem 4 patas. Então, se eu posso caminhar com 4 patas, vai. Em bom sentido, vocês entenderam, né? Vai! Vai! Utiliza tudo. O católico não tem medo de utilizar tudo aquilo que é possível para chegar até Deus. É ser criativo para chegar até Deus. Inclusive aquelas coisas que não são religiosas. Agora, discernimento.
Se aquilo me afasta de Deus, eu necessariamente tenho que negar aquilo para o resto da minha vida. E às vezes é pessoal. Às vezes, sei lá, determinada série, aquilo me faz mal. Então, mas para outra pessoa, não, gosta, é lúdico. Entende? Às vezes é pessoal e existem coisas também pontuais. Existem situações também que um católico nunca deve estar lá presente. Então, é discernimento. Não existe uma palavra melhor para a gente falar. Não existe um manual. Diante disso, eu queria ler uma carta do século II para vocês. Vou lendo e a gente vai comentando um pouquinho, já que é mais formação do que pregação, para embasar mais ou menos o que eu estou falando, porque às vezes pode soar o que eu esteja falando um pouco, talvez, progressista demais, né? Enfim. Mas então, vamos ler uma tradição da igreja, século II. É uma carta chamada Carta de Diogneto, e ela é tão preciosa para a igreja que por muito tempo se perguntava se isso deveria entrar na Sagrada Escritura ou não. Se deu muito tempo se debatendo. Mas o que sabe é fonte preciosa para nós, fonte preciosa. Ele fala o seguinte, é um trecho, obviamente, a carta é muito maior, eu escolhi um trecho. Ele vai falar o seguinte: os cristãos não se diferenciam dos outros homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. Primeira frase. O que ele quer dizer com isso? Antigamente, vamos pensar o povo judeu. O povo judeu era um povo de uma religião, que viviam num determinado local específico, ali na região da Palestina, tinha uma língua própria, e só quem era judeu sabia falar aquela língua. Entende? Então, religião própria, língua própria, lugar próprio e um estilo de vida próprio. Um judeu era completamente diferente de um grego. Inclusive, a gente vê muito na hora da Sagrada Escritura e fala, não se casa com um pagão, ou seja, qualquer outra pessoa que não é judeu. Não se casa. Toda hora, se a gente pegar essa Escritura, vai falar sobre isso. Então, o cristão. Onde está o cristão? Naquela época. Estava na Antioquia, estava na Grécia, lá em Atenas, Corinto, estava em Roma, estava na Espanha, estava em qualquer outro lugar. Não tinha um país específico do cristão. E qual língua ele falava? A língua daquele local. Estava em Roma, falava latim. Estava na Grécia, grego. Entendeu? Estava na Síria, sírio. Enfim, era a língua do local. Não tinha uma língua específica. Então, nesse sentido, não se diferenciavam, porque eles eram um com os irmãos. De fato, não moravam em cidades próprias, nem usavam uma linguagem peculiar. E sua vida não tem nada de extraordinário. Não tem algo de extraordinário em termos, né? A gente sabe muito bem que é o de extraordinário na vida deles, né? Sua doutrina não procede de imaginação fantasiada, de espíritos exaltados, nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana, quanto tantas outras. Prova disso, quantos cristãos foram mártires nessa época? Meus irmãos, ninguém morre por uma mentira. É ou não é? Na hora da morte, eu falo assim, não, é mentira, tira isso daqui. Não. Mas os cristãos não falam assim. É bonito de ver os cristãos nessa época, século II, cento e pouquinho, né? Eles falavam assim, por favor, me deixe morrer martirizado, porque é a forma como eu tenho para me igualar a Nosso Senhor, para me fazer semelhante a Nosso Senhor. Santo Inácio de Antioquia, ele era bispo da Antioquia, e tem uma carta a eles, aos romanos, que ele estava sendo levado para Roma para ser morto, para ser jogado aos leões, e ele soube que alguns cristãos influentes em Roma iam tentar pedir ao imperador para que ele não fosse martirizado. Então ele escreve para essa comunidade de Roma e fala assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, me deixa ser triturado pelos dentes dos leões, eu quero ser mártir. Não é um suicídio, mas por quê? Porque naquela época era um ideal de ser santo, era o ideal de se igualar a Nosso Senhor, que também padeceu e foi morto. Era o ideal da época, né? Hoje já é um pouco diferente, mas era o ideal. O que eu quero dizer? Voltando, o que eu quero dizer? Que ninguém morre por uma mentira. Então ele fala, não é uma teoria simplesmente humana, mas existe uma convicção interior que aquilo que eles estão fazendo é verdade, existe seriedade da parte deles. Eles não se diferenciam
em termos, mas eles são muito mais sérios do que nós. É isso que ele está querendo falar. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer no alimento que tomam, quer em outros. Vamos voltar para o povo judeu. Eles se vestiam de uma forma completamente diferente dos gregos. Eles comiam alimentos próprios. Por exemplo, por que o pão? Porque o pão era o arroz e feijão deles. Por isso que até hoje a gente usa pão para a Eucaristia, né? Mas o pão é o arroz e feijão deles. Então, o pão para eles é algo muito sagrado. Mas o cristão chega lá, a gente chega no Brasil, arroz e feijão. Vai tirar o arroz e feijão da mesa de uma casa de uma pessoa? É guerra, né? Então, a gente... Enfim. A nossa cultura. Qual é a cultura nossa? É a cultura de um brasileiro. A gente não existe a cultura brasileira e a católica. Não. Nós temos uma mescla, né? Existe um quê do catolicismo na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos costumes, mas banhado na cultura brasileira. Mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos um prodígio. Aqui vem uma exaltação a esses homens, né? Ao mesmo tempo não tem nada diferente, mas ao mesmo tempo é completamente diferente. Habitam em suas pátrias como de passagem. Têm tudo em comum com os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivesse pátria. Por quê? A nossa pátria é o reino celeste. Então a gente habita aqui, mas aqui nunca é o nosso lar. Nunca é o nosso lar. Hoje, inclusive, celebramos a ascensão do Senhor. O que a ascensão do Senhor quer nos dizer? Que é uma resposta àquele nosso anseio que nós temos, que tudo aqui na nossa vida é incompleto. A gente sempre faz uma coisa, mas quando termina, assim, pô, acabou, né? A gente quer mais, a gente tem ânsia. Às vezes a gente tem um buraco dentro da nossa alma, a gente sempre quer mais, e a gente não sabe o que é isso. Na ascensão, hoje, o que ele quer dizer para isso? Que tudo isso é o céu. Todas essas inquietações é o céu que vai realmente nos planificar. Tudo aqui é incompleto, lá é o completo. É mais ou menos isso que está aqui na ideia deles, né? Eles não têm pátria, porque a nossa pátria é o céu. Casam-se com toda a gente e criam filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Aí aqui tem uma frase muito bonita. Tem em comum a mesa, mas não o leito. Bonito isso. Ou seja, eles se sentam com todos, mas aquilo que é mais sagrado para um cristão, que é o leito, não. Ou seja, existe uma reserva. Eu lido com isso daqui, mas aquilo que é da minha interioridade, não. Porque a minha interioridade pertence a Deus. Ou seja, é seguir os costumes de Deus. Por exemplo, ele fala, não leito. Por que não leito? Aqui não está falando necessariamente do leito físico, mas supondo isso. O leito é o lugar da intimidade, leito é o lugar que é próprio para os casados, o leito é aquele lugar de só dois e é para sempre, é indissolúvel. Eu não vou ficar com várias pessoas, eu não vou ficar com pessoas não casadas, é algo próprio, do meu costume, meu. Mas a mesa, eu sento com todos, converso com todos. Né? Obviamente, o meu testemunho tem que ser o evangelho vivo. Teresa de Calcutá falava muito, acho que é ela mesmo, né? É ela mesmo. Que fala que a nossa vida tem que ser um evangelho vivo, porque pode ser que muitas pessoas só vão conseguir ler o evangelho através da nossa vida. Olha que peso que nós temos. Viver como se fosse um evangelho vivo. Depois ele fala, são de carne, porém não vive segundo a carne. São de carne, no sentido positivo, mas não vive no sentido negativo da carne. Ou seja, aquilo que me arrasta para baixo, aquilo que não me faz chegar até Deus. Discernimento de um cristão. É um amor tão grande por Deus
que me faz querer só Ele, desejar só Ele. E ao desejar só Ele, eu necessariamente sei aquilo que me rejeita, que eu rejeito. Aquilo que não é de Deus, não me afasta, não me leva até Deus, eu rejeito. Mas aquilo que é de Deus, ou aquilo que me remete a Deus, porque é de Deus, eu agrego. Perdão. Obedecem às leis estabelecidas, mas com o seu gênero de vida sobre as leis. Ou seja, eles são obedientes, mas a forma deles. Nunca eu posso falar de uma obediência se aquilo me faz desobedecer a Deus. São Pedro, nesses dias a gente estava, talvez umas 2, 3 semanas, leitura de alguma missa aí, que eu já não sei mais qual foi. Não sei se foi final de semana, chega uma hora que confunde, né? Não sei se é semana, se é final de semana, enfim. Mas São Pedro estava lá no Sinédrio, um monte de gente falando e tal, e ele pega a palavra e fala, é preciso obedecer primeiro a Deus antes do que o mundo. É mais ou menos isso. Eu tenho que obedecer, mas se aquilo é contra Deus, não, eu tenho o dever de negar. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condena-nos sem os conhecerem. Por quê? Porque a nossa vida é um testemunho autêntico daquilo que nosso Senhor prega. Às vezes você vai assim, fulano, vamos para lá, vamos, sei lá, para o lugar. Você vai, não, para aquele lugar eu não vou. Então, necessariamente, você vai ser condenado por aquilo, porque você vai ser puritano ou não. Não devemos ser puritanos no sentido estrito, né? Mas se aquilo me afasta de Deus, eu tenho o dever de negar. E às vezes isso você vai ser condenado. Eu não trabalho me pedindo para fazer isso. Não, isso eu não vou fazer. É contra a minha identidade como cristão. Então, necessariamente você vai ter perseguição por isso. Mas o que vale a pena? Uma vida boa aqui na terra, mas sabendo que vai ter uma vida ruim longe de Deus pela eternidade? Ou uma vida com sofrimentos aqui na terra, sabendo que vou ter uma eternidade na vida boa? O que vale a pena? Aí é com vocês, né? Eu escolho a segunda opção. São pobres, mas enriquecem a muitos. E se lhes falta, vive na abundância. Por quê? É tudo em comum. É meu irmão. Ele está sofrendo, então eu tenho um dever para com ele. Praticam o bem e são castigados como malfeitores. Nosso Senhor fez o bem e foi maltratado. Se a gente esperar alguma coisa diferente, a gente está sendo enganado. Que é o contrário, porque Nosso Senhor falou, pede a sua cruz e me siga. O cristianismo não é a religião da vida fácil. Amaldiçoam-nos e a eles nós abençoamos. Sofrem afrontas e pagam honra. Enfim, aqui já está bastante, né? Numa palavra, os cristãos são no mundo o que a alma é para o corpo. A alma está em todos os membros do corpo, e os cristãos em todas as cidades. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. Enfim, aqui eu acho que já começa um pouco a diferenciar um pouco daquilo. Já está tomando outra vibe, né? Também não sei quanto mais tempo eu tenho. Quanto? 30 minutos? Sério? Caramba, tá bom. O trono da drama está atrasado, não? Então tá bom. Não, senão vocês iam ficar felizes de ganhar um tempinho, né? Enfim. Já nem sei mais o que eu estava falando. Tá bom. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim, século II, cara. Século II. Cento e pouquinho. São os discípulos dos discípulos de Jesus, entende? Pessoas que estavam ali, ó, fresquinho, tudo ali. Então, é o berço da tradição, é o berço daqueles que a gente tem que olhar e se inspirar neles. E o que eles estão falando? Nós temos que ter uma vida equilibrada. Equilibrada, discernimento, equilíbrio. As coisas não são ferro e fogo. Você pode escutar uma música secular? Pode escutar uma música secular, não tem problema nenhum, não. Agora, que música secular você quer escutar? O que ela fala? O que está por detrás dessa música?
porque a princípio não tem problema nenhum. Agora, também existem momentos, né? Às vezes você gosta muito de um cantor, só que chega um momento da vida que você fala assim, hoje se eu escutar isso daqui, não vai dar certo. Então vai escutar outra coisa, vai escutar Shalom, vai escutar as músicas da comunidade, entendeu? Às vezes tua vibe tá, pô, hoje eu estou feliz, quero louvar a Deus, então vai escutar uma música católica, não escuta, entendeu? Às vezes eu estou tão chateado, com tanta raiva, que se eu escutar música católica, eu falo assim, não, é aí mesmo que eu vou matar uma pessoa. Aí eu vou escutar uma música mais pesada e tal, para tentar distrair, enfim, é meu jeito. Então, a minha forma de não chegar lá e estrangular uma pessoa é escutar uma música diferente. E bom, nunca ninguém me falou o contrário, mas eu acho que é o caminho certo, né? Enfim. Enfim. Mas é discernimento, né? Discernimento, vocês entendem? Mas o que isso tem que refletir na minha vida? Um autêntico amor ao Nosso Senhor. Uma autêntica configuração ao Nosso Senhor. O que são os santos, senão aquelas pessoas que imitaram o Nosso Senhor? Eu gosto de não sei se é do tempo de vocês, também não é do meu tempo, tá? Mas lá na minha paróquia cantava muito essa música. Uma música do Padre Zezinho que falava amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorria. Todo mundo conhece, não conhece? Então, é isso é ser santo. Eu tenho que olhar para a pessoa e falar assim, caraca, você parece muito Jesus. É esse o ideal de vida. Os santos são aqueles que a gente olhar para ele e falar assim, eu não sei se eu estou olhando para Jesus, estou olhando para São Francisco, ou Francisco de Assis. É mais ou menos assim, a gente tem que olhar para aquela pessoa e falar assim, caraca, como você se parece com Jesus? E como eu falei desde o início, estou repetindo tantas vezes, talvez porque falta de falar, ou talvez seja para entrar na nossa mente, a gente tem que usar tudo que a gente tem à disposição. Seja aquilo que não é religioso, no sentido de dentro da igreja, sendo aquilo que é profano, no sentido daquilo que está fora da igreja. Obviamente, como eu estou falando de novo, discernimento, né? A gente tem discernimento. A gente não tem manual. Eu vou a tal lugar, calma aí. Não posso não. Não existe isso. É discernimento. Discernimento. Eu não sei se era bem isso que tinham falado, mas assim, entende? O profano pode ter um sentido ruim e pode ter um sentido bom. Então, discernimento. A gente está falando de místico o tempo todo, né? Místico o tempo todo. Então, eu vou falar de um grande místico. Existe um livro, não sei se vocês conhecem, chamado Quero Ver a Deus. É um tijolão assim. Para mim, é o melhor livro de teologia da face da Terra. Quero Ver a Deus. Inclusive, o autor é um beato, vai ser canonizado. E é um carmelita. E uma vez ele foi lá, estava ali por um processo do doutorado, de canonização de Santa Teresinha. Ele foi lá, num Carmelo de Lisieux, e conheceu as irmãs, e ficou muito íntimo das irmãs. E no final, as irmãs de Santa Teresinha falaram assim, olha, eu nunca conheci uma pessoa com uma alma tão parecida com a minha irmã. Nem a gente é tão parecido com Santa Teresinha quanto ele é. Então você já vê o nível do cara que é top. E ele falava o seguinte, assim, às vezes, se a gente fica só no horizonte, tipo assim, oração, às vezes você naturalmente vai cansar disso. Ele até fala assim, vai ler um livro de literatura, vai fazer uma caminhada, às vezes isso faz bem. Mas também, você não vai ler porque é literatura, né? Você vai pegar uns 50 tons de cinza para ler, né? Então você vai pegar, sei lá, um autor clássico, um autor bom, pegar um autor bom. Enfim. Porque às vezes a gente se cansa. Então a gente tem que reordenar a nossa vida, a nossa mente, para outras situações, para a gente também procurar Deus. Enfim, ainda tem tempo? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Perguntas, vamos lá, gente. Perguntas. Tem 15 minutos, vamos lá, perguntas. Tundes, perguntas? Vamos lá, alguém, pelo amor de Deus. Então tá bom. Alguém não entendeu o que eu disse?
Não? Perguntas? Vamos lá, gente. Um caso. Sim, e nessa situação, não? Não, tá bom. Engraçado, assim. Geralmente a gente está do outro lado, né? Aí o conferencista fala isso e a gente fica quieto. Fala. Falando. Então tá bom. Aí quando a gente está desse lado aqui é engraçado. Vai lá. Claro. Para que eu vou fazer a pergunta? Para ser educado. Então, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Então, Segundamente. a gente sabe que na música clássica tem muitas missas, ó. Muitas músicas que tipo assim, Mozart tem a missa de Mozart, tem também em Bach e tal. Mas nesse caso a gente considera isso profano ou sagrado? Porque Sim, já entendi a pergunta. Tá. Muito boa pergunta, muito obrigado. Não, mas 1 hora não. Então, nesse caso, quando é para... Assim, primeiro começando, nem toda música, missa, é chamado missa, era realmente feito para missa, né? Era missa porque, você vê assim, o Requiem de Mozart, 2 horas, eu vou ficar sentado 2 horas escutando música, né? Então, eles escreviam muita música, de fato, para missa. Então, nesse sentido, as missas eram músicas religiosas. Em geral, tanto que são polifônicas ou gregorianas. Por exemplo, se você pegar lá, Requiem de Mozart, ou Missa para Coroação, vocês vão ver que existe um coral, várias pessoas cantando, então a gente chama de polifonia. Então, nesse caso, música religiosa. Então, mas você pega... as sinfonias, por exemplo, a gente sabe muito, sinfonia de Beethoven, quinta, nona, aí não, são músicas profanas. Então, músicas voltadas para a igreja era religiosa. Mas é um bom, assim, para a gente elencar nessa ideia, né? Missa religiosa, lá missas e tal. Música, mesmo autor, praticamente o mesmo estilo de música, mas profana. Então, o mesmo autor para 2 estilos de música. Ok. Gente, muito obrigado. Desculpa. Qualquer coisa. Não sei se era isso mesmo, se não era, mas foi. Espero que vocês tenham aproveitado pelo menos alguma coisinha e ao longo da semana, tá bom? Muito obrigado, valeu.